Novos estilos e comportamentos estão modificando o mercado da moda. Os rígidos padrões de beleza, magreza e juventude estão tendo que conviver com novos grupos, como o das mulheres mais gordinhas e as com mais de 60 anos, por exemplo. As modelos plus size e também as mais maduras representam um nicho importante para as grandes marcas que já estão produzindo para estes segmentos. É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com, também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Graziela Morelli. Ela é docente do curso de Design de Moda da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada também, boa tarde. Bom, professora, a gente quer discutir essas questões que envolvem o conceito de padrão de beleza, né? Uhum. Como a moda, o mundo da moda vê esse conceito, né? O que pode ser chamado de padrão de beleza hoje pelo mundo da moda? Eu acho que, assim como a própria ideia de moda, né, ela define, né, ela se orienta por um modelo, né, por um formato específico, né, que vai ditar, né, ou que vai ser conduzido durante um determinado período. A gente pode dizer que o padrão de beleza ele também está associado a isso, né, a definição de alguns elementos que são instituídos como mais belos, né, durante um determinado período. É interessante a gente pensar que os modelos de beleza, os padrões de beleza, eles mudaram muito ao longo dos tempos, né? E essa ideia de magreza e de pessoas altas que a gente percebe nos últimos 20 anos, 30 anos, ele não é um modelo que durou a história toda, né? A gente teve várias outras situações, inclusive de as modelos não, né? Mas as mulheres mais gordinhas, de forma geral, serem a estética, né, mais desejada de determinados momentos. Professora, é possível dizer quem que cria esses padrões? Quem dentro do conceito de moda que dita o que vai ser a tendência? Acho que a gente não tem alguma coisa que define isso sozinha. Acho que é resultado de vários movimentos, né, que vão acontecendo na sociedade. Então, lógico, tem a influência da mídia, né, tem as mudanças do próprio comportamento das pessoas, né, as influências econômicas, culturais, sociais. Então, é um conjunto de elementos que vai definindo essas novas estéticas, os novos desejos, os novos padrões, né? Não é uma coisa sozinha, não é só a moda enquanto fenômeno que define isso, né? Mas ela acaba ajudando a divulgar e conduzir essas questões. Claro. Agora, Graziela, como é que você vê a chegada desses novos grupos, vamos dizer, nem tão novos também, mas enfim, mas são grupos que, de repente, passaram a merecer a atenção do mundo da moda, né? Então, a gente citou aí os modelos plus size, com mais peso e tal. Houve também um momento importante aí daquelas modelos mais velhas, né? 2 filmes acabaram movimentando bastante a cena dessas modelos, as fashionistas idosas, que são realmente super estilosas, né? Mas são mais velhas, fora daqueles padrões que a gente está acostumado de beleza feminina, especialmente, né? Como é que você vê? Eu acho que a gente teve uma modificação bastante grande na última década, principalmente, através da comunicação. Por exemplo, quando a gente... os blogs, né, os blogs de moda que se tornaram tão famosos com as próprias blogueiras, né? Acho que a gente poderia tomar isso como exemplo para demonstrar que, vamos dizer, o poder da moda ele deixou de estar concentrado nas elites ou nas grandes marcas ou nas marcas mais luxuosas para se originar e se influenciar principalmente nas ruas. Então, tanto os blogs
como eu me visto, né? Eu me visto assim, o look do dia, como os blogs de street style, eles representam muito sobre a moda da rua. E na rua a gente não tem só gente magra e alta, a gente tem uma diversidade de pessoas. E essas atenções, né, essa percepção, ela foi crescendo. Então, assim como há uma valorização dessa diversidade de estilos, então, não só roupas de marca ou coisas, né, mas uma diversidade cada vez maior de estilos. E isso vai impactar, logicamente, não só na questão da roupa, né, mas na aparência como um todo. Então, valorizar o diferente, né, o que normalmente não era tomado como padrão. Então, isso é uma valorização, né, uma mudança que a gente tem percebido muito nos últimos anos. Assim. Legal isso, né? De valorizar o diferente. Eu acho que é um ponto bem que a gente precisa começar a entender melhor como esse fenômeno está acontecendo. Né? Bem legal. Falando em diferente, então tem gente que costuma dizer que eu não sigo a moda. A partir do momento que eu falo isso, eu não sigo as tendências da moda, eu também estaria seguindo a moda em certo ponto? Isso é bastante comum, assim, acontecer, né? Eu acho que fugir completamente da moda hoje é muito difícil porque ela está presente no nosso dia a dia, mesmo sem perceber, né? Até porque, assim, quando eu vou numa loja, eu posso até não estar dando bola para tendência da moda, mas o que a loja me oferece, de certa forma, está dentro desse rol de tendências. Por outro lado, a gente não tem mais uma tendência única. E aí isso vai ao encontro dessa diversidade. Né? A gente tem tendências para todos os estilos e todos os gostos. Então, não dá mais para dizer que só tem uma tendência de moda. Então, de certa forma, as pessoas acabam estando dentro desse sistema, mesmo que ela não dê muita bola para isso. Né? Em um dos segmentos ela acaba entrando, sim. né? Não, bacana tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de que maneira o curso de design de moda trabalha essas questões, né? Porque eu fico imaginando os jovens chegando para o curso muito influenciados pela mídia, né? Com esses padrões todos na cabeça e tal, né? E de que maneira eles vão evoluindo lá dentro para que essa formação seja bem ampla, né? E que nela caibam esses outros perfis e tal, né? A gente tem cada vez mais trabalhado e procurado inserir disciplinas e conteúdos com abordagens sociais, né, sociológicas, antropológicas, de comportamento, para justamente ampliar esse olhar dos alunos, né, para a nossa sociedade, para o que acontece. Então, não dá para imaginar que ele vai criar coleções de roupa apenas para pessoas, né, sempre no perfil ideal, de 20 a 30 anos, que são magras, altas, que têm dinheiro, que viajam, que isso e aquilo. A gente tem, né, isso é uma parcela bastante pequena, se formos considerar a totalidade da população. Então, a gente procura incentivar, ampliar esses olhares a partir desses estudos sociológicos, antropológicos, e mesmo nas disciplinas práticas, a gente incentiva que eles procurem identificar necessidades de outros tipos de público, né? Inclusive, uma das disciplinas que eu trabalho de pesquisa de moda e de comunicação e comportamento, a gente discute muito sobre isso, desses outros grupos de consumo, dessa atenção para esses outros grupos e da sensibilização desse olhar para esses novos comportamentos que vão surgindo, né, e que vão se modificando. Também, a partir disso, eu queria saber, professora, como é que é feita uma coleção na moda? Como é que é planejado o que vai ser tal empresa de roupas, por exemplo, cria a tendência do 2016, da minha empresa vai ser isso. Como é que eles planejam isso? O que vai ser apresentado ao público na questão de moda? As marcas, elas procuram, assim, cada vez mais se aproximar do consumidor com o qual elas trabalham. Então, a coleção é um resultado de definições da própria marca, do estilo da marca, né, como ela se vê enquanto marca,
das tendências de moda e de mercado e de como ela se relaciona com o consumidor. Então, a gente hoje costuma dizer que o consumidor é que tem o poder, né? Ele que diz como é que vai ser. Então, não é porque uma marca lança uma coleção da qual ele não se identifica que essa coleção vai dar certo, né? Muito pelo contrário. A gente consegue perceber hoje muitas situações de coleções que são fracassadas em função dessa inadequação com o consumidor. Então, nesse ponto de vista, cada vez mais a opinião, os desejos e as necessidades do consumidor, a marca procura observar, né, procura estar atenta para isso. E justamente por isso que eu acho que o mercado acaba crescendo para esses outros públicos, para esses outros aspectos, né? Então, o que adianta eu ter uma parcela da população grande que precisa de tamanhos maiores e eu só encontrar marcas que possuem até o 44, até o 46, enfim, né? Então, não adianta, eles vão quebrar, né? Vão ter problemas. Então, aos poucos, isso, né, acho que está crescendo e está ampliando as possibilidades. Professora, como é que você percebe o público hoje em dia? Ele está, na questão da moda, ele está aberto a novidades, a tipos de vestuário diferenciados, ou ele quer mais o clássico, o básico? Como é que está isso hoje aliás, em dia? o conceito básico, né? Desculpa interferir, mas essa coisa, a coleção básico, parece que todas as grandes marcas têm o básico, né? Então, eu vejo duas situações, assim. Por um lado, a gente tem cada vez mais essa aceitação do diferente, aí as pessoas elas estão muito mais abertas tanto para se explorar de uma forma diferente, experimentar mais, né? E a gente hoje não tem mais aquele impacto quando vê alguém na rua muito diferente, né? Eu até digo que há pouco tempo atrás a gente vê alguém de cabelo colorido, rosa, azul, enfim. Que diferente. Agora é comum, né? A gente encontra bastante as pessoas com cabelos coloridos. Então, a gente já está muito mais aberta para as diferenças, né? Ou para o diferente, enfim. Por outro lado, nessa questão do básico, está se começando a perceber um crescimento de um movimento que se volta mais para o básico. É quase como uma resposta a essa saturação, esse excesso de informações que a gente tem. Então, esse movimento que é chamado Normcore, por exemplo, né, que evidencia peças mais básicas, mais o branco, cinza, preto, sem marca, sem muito detalhe, ele acaba sendo um reflexo disso, dessa exaustão de informação, de moda, de estilo, e uma vontade de, assim, não quero pensar em muita coisa, vou vestir o básico. E isso está crescendo bastante. Ok. Agora, assim, são movimentos muito diversos e integrados, né? Porque se, por um lado, é muito interessante que o consumidor tenha opções perto da sua realidade, né? Por outro lado, você mesma disse, lógico que as confecções, a indústria, enfim, precisa saber qual é o público, porque senão as coleções vão ficar encalhadas, né? Então, é um movimento de mão dupla. Voltando à questão dos manequins maiores, né? Você já dá para perceber que a indústria já encontrou esse caminho e realmente está tendo retorno, buscando confeccionar coleções para esse público? O que eu já vi, já li a respeito de marcas relacionadas, por exemplo, a esse mercado plus size, são mercados que têm um faturamento bem interessante. A partir da medida que elas identificam esse nicho, né, e percebem que... porque a ideia, assim, a imagem clássica que a gente tem, né, de pessoas mais gordinhas é de utilizar só roupas básicas, túnicas, né, roupas sem graça, assim, né, de forma geral.
E a partir da hora que as marcas percebem esse mercado e que essas pessoas também querem estar bonitas, se sentir bem, né? Elas investem em realmente uma linguagem de moda, agregam valor a esse produto e, na maioria dos casos, elas têm um aumento de faturamento bem interessante. Ou seja, né, vamos despertar para todos esses outros segmentos, né? Exatamente. Bom, a gente tem que fazer um intervalo, mas voltamos já já a conversar com a professora Graziela Morelli, docente do curso de Design de Moda. Estamos falando de padrões de beleza, falando de moda. Depois do intervalo. Já estamos de volta hoje. A nossa convidada é a professora Graziela Morelli, docente do curso de Design de Moda aqui da Univale. Professora, eu queria até aproveitar mais uma vez aqui a sua opinião para uma questão bem atual, que foi algumas empresas que investiram em roupas sem gênero. Isso gerou uma polêmica nas redes sociais. Algumas pessoas gostaram, outras não. Eu queria que você fizesse a sua avaliação dessa situação. Uhum. Então, essa questão do sem gênero, né, ela tem assim, crescido bastante nos últimos tempos. E a moda, como ela acaba tentando mostrar um pouco, né, dessa percepção sobre os movimentos sociais, muitas marcas criaram, então, coleções. Realmente, assim, há às vezes uma confusão entre essa roupa, então, ela precisa ser básica ou ela precisa ser unissex. Como é que é essa concepção de sem gênero? E aí, ainda num processo de experimentação, né, de indefinição, muitas marcas acabam não conseguindo resolver isso, né? Mas como as redes sociais hoje criticam tudo instantaneamente, então se percebeu que algumas marcas fizeram investidas nesse sentido e não tiveram tanto sucesso. Outras já tiveram um sucesso enorme, inclusive uma das referências é a Selfridges de Londres, que é uma loja de departamentos, que abriu um departamento, ou melhor, unificou os departamentos feminino e masculino e criou uma situação ali onde não há definição de gênero, né? Então, roupas que valem para homens e mulheres. Sim, né? Independente de como você se identifica, assim. Então, acho que são discussões que vão também ao encontro dessa diversidade, né, de padrões e dessas reflexões do mundo atual, assim. Bacana. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do universo da moda é exatamente esse espelhar social, né? E fazer com que a gente se perceba o nosso comportamento e tudo mais. É muito bacana. E aí eu queria voltar a puxar uma situação, já que você falou das redes, tem uma outra situação envolvendo uma modelo plus size, uma moça modelo de roupas plus size, que gerou um maior frenesi ali nas redes. E quem tem mais informações sobre isso é a Juniette Hugen, que hoje está lá do outro lado, mas ela vai conversar aqui com a gente. Juni, explica para a gente um pouco melhor o que aconteceu com essa modelo plus size, é uma norte-americana, né? É isso mesmo, Liz, entrando com um plantão Viva Voz, para explicar um pouquinho para o pessoal. A Ashley, ela é uma modelo norte-americana, manequim 44, 28 anos, tá fazendo sucesso nas redes e ela tem uma conta no Instagram de 64 mil seguidores, ficou famosa recentemente após desfilar uma coleção e ela postou uma foto em que ela parece um pouco mais magra, ou acredito que pode nem ser do peso, mas diminuiu as medidas dela. E alguns seguidores não aceitaram essa situação. Disseram que ela, agora que estava ficando famosa, que ela tá perdendo peso. Alguns comentários bem maldosos, assim, para Ashley, dizendo assim que sabia que agora que ela ia ficar famosa, ela ia diminuir o peso, ia ficar mais magra. E aí ela respondeu algo que ficou muito bonito, assim, na conta dela, postando outras fotos, assim. As pessoas vêm à minha página e humilham-me porque sou muito grande, porque sou muito pequena, porque não sou boa o suficiente para os padrões deles. Mas no fim do dia, eu sou boa o suficiente para mim.
Ângulos fazem qualquer um parecer maior ou menor e eu sei trabalhar com os meus, ou seja, as fotos eram apenas por causa dos ângulos, das imagens e tudo mais, mas as pessoas acabaram repadronizando a Ashley em um padrão que ela já está incorporada. Muito bem, eu vou aproveitar então, eu puxo a pergunta para a professora. Obrigado aí, Juni. E a pergunta, professora, que eu faço é como é que você avalia esse contexto e ainda existe muito preconceito no mundo da moda com pessoas que estão dentro de padrões ou até mesmo que saem de padrões? Eu acho que não só no mundo da moda, né? Mas de forma geral a gente pode encontrar, né, esses preconceitos. Mas como nesse caso, às vezes as pessoas elas ainda precisam ou buscam, de certa forma, se identificar com algumas, então elas encontram assim como se aquela pessoa se tornasse seu ídolo, por uma forma de identificação. Nesse caso, né, por ela ser uma modelo plus size. E aí, quando há alguma modificação, eles entendem, é como se ela não representasse mais e elas se decepcionam. Traidora. A traidora, né? E então, às vezes, acaba gerando essas interpretações, essas humilhações em função, né, dessa necessidade que as pessoas têm justamente de buscar um modelo, uma referência, um padrão. Ai, gente, agora esqueci o que eu ia falar. Não tem problema. Tu consegue fazer a pergunta de novo para mim? Mas é essa mesma pergunta? Era só porque eu ia comentar uma outra coisa tá do preconceito. Continua tendo preconceito. Era bem isso, se ainda na moda, a indústria da moda ainda é um ambiente que acaba gerando preconceito para pessoas que estão dentro de padrões ou até mesmo que acabam saindo de um determinado padrão. Uhum. Então, eu acho que as pessoas, por outro lado, elas hoje também têm muita liberdade para se expor, né? Para construir um estilo próprio, né? Então, assim, na medida em que a gente tem uma liberdade maior, a gente também tem que tentar ser feliz de acordo com o que a gente considera, como foi o caso da resposta dessa modelo. Né, por um lado, a gente gera esses preconceitos, mas, por outro, né, o ideal seria que o mundo, né, na medida em que traz mais liberdade, também, né, diminui as formas de preconceito, né? Enfim. Pois é, que loucura tudo isso. A gente parava para pensar, isso somos nós, né? Isso é a nossa civilização, nossa sociedade, enfim. Agora, queria voltar para aquele outro segmento que também está conseguindo se mostrar neste universo fashion, aí, enfim, né? Que são as modelos da terceira idade. Aqui no intervalo a gente conversava sobre aquele documentário bem legal. Sim. Você lembrou do nome, que é o Advanced Style, né? E mostra exatamente a vida de modelos focadas nisso, modelos mais velhas, que fora dos padrões de juventude, de magreza e tudo mais, né? Como é que você vê esse movimento, Graziela? Então, eu acho que isso é reflexo, mais uma vez, né, da nossa sociedade. As pessoas estão vivendo mais e melhor, né, por muito mais tempo. Então, por que depois que passa dos 50 ou 60 anos, você não tem mais direito a estar na moda, a se sentir bonita, a se expressar do jeito que você gostaria, né? Então, essas modelos, esse movimento, elas estão mostrando exatamente isso, né? Que se a ciência, a medicina, a tecnologia, nosso próprio modelo de vida hoje, ele nos permite atingir com muito mais qualidade de vida, né? Durar mais anos, né? Por que a gente não pode ter uma qualidade em todos os aspectos, né? E aí, aos poucos, está se percebendo também que essas pessoas mais velhas, elas não precisam necessariamente viver ou se vestir como pessoas velhas, né? Como a gente, mais uma vez, tem aquela imagem clássica de que, né, da vovozinha. Que, aliás, cada vez menos a gente vê essa vovozinha na prática. Exato. Né? As vovozinhas estão ótimas por aí, fazendo academia. Se vestem e fazem as coisas, né, às vezes melhor do que as pessoas de 30, 40 anos. Então, eu acho que isso é um reflexo, né, da nossa sociedade,
das mudanças aí de comportamento, né, da nossa vida, né, do aumento, né, da expectativa de vida. Acho que é bem... Então, é interessante porque a gente está aqui falando de alguns medos, né, que estão aí embutidos em todo mundo, né? Medo de ficar velho, medo de ficar gordo, medo de... Esses medos, na verdade, eles precisam acabar, né? E a moda pode muito bem ajudar as pessoas a superarem tudo isso, você não acha? Eu acho que isso mostra, né, cada vez mais que a gente precisa confiar na gente mesmo, né? E essa liberdade que se tem, né, que está sendo explorada aí nas últimas décadas, eu acho que a gente precisa fazer um uso a nosso favor, né? Podendo realmente mostrar quem nós somos, ao invés na tentativa de ficar sempre seguindo alguém, né? Sempre querer imitar uma outra pessoa. E a gente construir mais a ideia de quem nós somos, né? E trabalhar dessa forma. Acho que é uma ótima maneira a gente encerrar essa entrevista. Muito legal a participação da professora Graziela Morelli. Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada também. É isso então, né, Lucas? Exatamente. Obrigado, professor, e obrigado também a você de casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.